Olá pessoal do 901, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre concordância, só que agora a concordância verbal. Nós vimos anteriormente a concordância nominal, né? A relação que há entre os nomes dentro das orações, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a concordância verbal. A concordância verbal é a relação estabelecida entre o sujeito e o verbo, tá? E aí a gente vai encontrar alguns casos especiais para a gente analisar essa concordância. Vamos a elas. Primeiro, quando o sujeito for coletivo, tá? O verbo fica no singular. Por exemplo, a multidão ultrapassou o limite. O sujeito aqui é a multidão e o verbo ultrapassou. Ok? Então, esse sujeito aqui, ele trouxe a ideia de coletividade. Então, por isso, esse verbo aqui está no singular, concordando com o núcleo do sujeito, que é a multidão. Agora vamos para o segundo caso, que são as expressões partitivas ou numéricas. Tá? 1 em cada 6 homens tem câncer de próstata no Brasil. Olha só, 1, tá? E o verbo aqui, ó, tem. Então a gente tem aqui toda essa expressão, né? 1 em cada 6 homens é o nosso sujeito, mas o núcleo do sujeito aqui, ó, a gente tem aqui 1. Então a gente percebe que por isso que há essa concordância aqui no singular, ok? E números fracionários, a concordância vai haver com a expressão. Olha só, 1/3. 1/3 da escola está sem água. Então o verbo aqui está no singular, por quê? Porque concorda com a expressão 1/3. Aqui dentro dessas regras, nós temos ainda as expressões que indicam porcentagem. Tá? Elas concordam, a concordância deverá ser feita com a expressão numérica ou com um outro termo em específico. Tá? Por exemplo, 25% do continente ficaram sem água. Aqui, o verbo ficaram concorda com a expressão 25%, correto? Agora, 25% do continente ficou sem água. Ficou, eu concordo com a expressão que está dentro do meu sujeito. Tá? Então eu tenho essas duas possibilidades. Eu posso fazer a concordância com o número, ou eu posso concordar com a expressão que faz parte do meu núcleo, tá? do meu sujeito, aliás, que no caso aqui é do continente. Agora vamos para outra regra, que são expressões partitivas, como por exemplo, a maioria de, grande parte de, a minoria de, etc. Nós temos duas possibilidades de concordância. Por exemplo, a maioria dos idosos não tem bom convênio. A maioria, a gente tem aqui a expressão, né, partitiva, a maioria. Então o verbo tem aqui, nesse caso, eu estou trazendo a concordância para essa expressão, a maioria dos idosos. Agora, eu posso também concordar com o termo idosos. Olha aqui, ó. A maioria dos idosos não tem. Percebam que o verbo aqui está acentuado, porque significa que o plural do verbo tem, né, é o acento circunflexo ali em cima do tem, ok? Então, nesse caso aqui, eu também tenho duas possibilidades. Eu posso concordar com a expressão partitiva, que nesse caso aqui é a maioria de, ou eu posso concordar com o substantivo dentro da expressão partitiva, que faz parte do sujeito, né? Que no caso aqui, o nome idoso está no plural, por isso que o verbo tem também pode concordar com ele. Com expressões numéricas aproximativas, como mais de, cerca de, menos de, etc. O verbo concorda com o numeral que acompanha essa expressão. Por exemplo, mais de 1 milhão, mais de um aluno participará da avaliação. Tá?
Aqui, ó, mais de um. Só que nós temos aqui, ó, o numeral aqui que faz parte da expressão. Então, o verbo vai concordar com este numeral aqui, tá? Mais de um aluno participará. Ó, cerca de 200 alunos, ó, fizeram o projeto. Então, aqui o numeral que acompanha a expressão é o numeral 200. Então, o verbo fizeram aqui vai concordar com esse numeral. Por isso que o verbo fica no plural, porque 200 é um numeral plural, tá ok? Agora com os numerais milhão, bilhão e trilhão, concorda com o núcleo, tá? Por exemplo, 1 milhão foi desviado. Olha aqui, ó. 1 milhão foi, tá? Então a concordância aqui, ó, e também por causa do 1, aqui que é o numeral 1, ok? Agora, 2 milhões ficaram sem transporte, ó. 2 ficaram. Aqui, quando a regra da concordância no nome próprio no plural, quando o nome próprio estiver no plural, por exemplo, o nome Estados Unidos, né? É o nome próprio que já está no plural. Aí eu tenho que ter o cuidado com o determinante que aparecer antes. Se o determinante estiver no plural, significa que o verbo também ficará no plural, tá? Lembrando lá que o acento em cima significa que o verbo ter está no plural, ok? Então a gente tem aqui, ó, o determinante, ok? Por isso que o verbo lá, ó, fica no plural. Se eu não tiver determinante, o verbo fica no singular. Ó, Estados Unidos, mesmo sendo um nome próprio no plural, reage contra manifestantes. Então a gente percebe aqui que mesmo que o nome, que é Estados Unidos, né, está no plural, por ser um nome no plural, a gente não tem um determinante aqui, por isso que o verbo fica no singular. Correto? Agora vamos falar um pouquinho dos pronomes relativos que e quem. Olha aqui, a gente sabe que os pronomes relativos retomam sempre um termo antecedente, tá? Então a gente percebe aqui, ó, as crianças é o sujeito. Que usam a internet precisam ter cuidado. Olha só, esse que não retoma o sujeito crianças, as crianças. Por isso que o verbo usam aqui fica no singular, porque concorda com o sujeito, já que o que retoma o termo antecedente, que são as crianças, tá? Agora com o pronome quem. Fui eu quem usei a internet, lembrando que o quem retoma eu, que é o seu termo antecedente, e por causa disso que fica aqui no singular, tá? Agora aqui na segunda frase, fui eu quem usou a internet. O quem retomou eu, que continua sendo o sujeito, né? Então a gente tem aqui o usou, fica no singular, porque não pode ir para o plural, tem que concordar em singular com eu, correto? A concordância agora da voz passiva sintética, tá? Então a gente percebe aqui, nós temos essa primeira oração. Alugam-se apartamentos mobiliados, tá? Por que eu tenho que colocar o verbo aqui no plural? Estando na voz passiva sintética, alugam-se, tá? Porque se eu colocar essa oração na voz ativa, o sujeito vai ser o mesmo. Olha lá, apartamentos mobiliados são alugados. Então a gente percebe que o verbo são aqui, ele está concordando com o núcleo apartamentos, que é plural. Outro exemplo. Agora o verbo aluga-se está no singular. E apartamento mobiliado agora aparece no singular também. Olha lá, está na voz passiva sintética. Sintética por quê? A gente tem aqui, ó, o pronome apassivador, tanto no plural quanto no singular. O pronome apassivador está presente.
Agora eu vou pegar essa mesma oração na voz passiva sintética e vou passar para a voz ativa. Apartamento mobiliado é alugado. Então a gente percebe que o verbo agora ficou no singular. Por quê? Porque o núcleo do sujeito, que é apartamento, está no singular. Então o verbo tem que concordar com esse núcleo aqui. Tá? Então a gente percebe que se o verbo estiver no plural, é porque o sujeito, o núcleo do sujeito também está no plural. Se o verbo estiver no singular, é porque o núcleo do sujeito também está no singular. É só eu fazer a transposição da voz. A voz está na voz passiva sintética, eu coloco na voz ativa. Aí eu estou falando a mesma coisa. Percebam que o sujeito ficou igual nas duas estruturas. Por quê? Porque eu só transpus a voz, mas os sujeitos e os verbos continuam tendo a mesma característica. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? É uma aula grande, é uma aula mais comprida, mas eu espero que vocês assistam e que vocês gostem, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Tchau, tchau, fiquem com Deus e tenham bons estudos.